Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos que nós estamos trazendo aqui no canal. E este, especificamente, é um que faz parte de um quadro o lado psicológico e esotérico dos contos de fadas, né? Uma análise que a gente faz tanto da abordagem mais junguiana, né, psicológica junguiana, e também de uma visão esotérica do ocultismo, do esoterismo, espiritismo, etc. Tem várias versões do esoterismo, trazendo para a gente essas informações que estão subliminares aos contos de fadas. E hoje nós vamos explorar um dos contos de fadas mais conhecidos e amados do mundo, que é a Gata Borralheira, ou como é amplamente conhecida, Cinderela. Mas o que poucos sabem é que por trás dessa história da Gata Borralheira, de superação e de triunfo, né, há uma profundidade simbólica incrível, com significados esotéricos e psicológicos ocultos em cada detalhe, e é isso que a gente vai ver aqui. Eu vou explicar esses símbolos e como eles podem ser interpretados sobre uma perspectiva mais profunda e espiritual. Por isso, fiquem conosco para ver tudo isso e muito mais, né? Só que logo depois da nossa vinheta. Bom, a história de Cinderela, na versão original dos irmãos Grimm, é bem mais sombria e simbólica do que a versão popular da Disney, né? E até mesmo da versão de Charles Perrault, né, que trouxe alguns elementos mais suaves, mais tranquilos, para se tornar uma história mais palatável, mais fácil de absorver pelas crianças, né? Eu vou resumir ela aqui para poder caber ela em poucos minutos, com os pontos mais relevantes sendo destacados, né? Para que a gente tenha mais tempo depois de analisar o aspecto psicológico e o aspecto esotérico dessa história. Mas, enquanto a gente estiver falando também, já que é um resumo, eu vou de vez em quando chamar atenção para alguns elementos, ao longo mesmo da narrativa, alguns elementos que são psicológicos e simbólicos da história, para que fique bem em cima da questão e a gente possa depois desenvolver melhor quando acabar o nosso resumo, certo? Eu quero começar dizendo que o conto de Cinderela, ou a Gata Borralheira, né, como era chamada anteriormente, já aparece aqui no Pentameron, né, que é o Conto dos Contos, esse livro que eu já falei em outros vídeos sobre análises como essa dos contos de fadas. Se vocês quiserem, podem encontrar a playlist aqui no canal, na descrição desse vídeo, e eu posso mostrar aqui também um link para vocês acessarem, né, um vídeo ou o próprio na verdade, o próprio playlist de história, né, contos de fadas. Bom, mas esse livro aqui, ele já mostra a Gata Borralheira como uma história que faz parte do Pentameron, que são vários contos, similar ao Decameron, né, vários contos que agrupados em 5 grupos. O Decameron é agrupado em 10 e esse agrupado em 5 grupos, que é a versão para criança de contos que foram feitos de muitos tempos atrás para a corte, né? Para as cortes católicas, inglesas, etc. E aí a gente tem aqui, que é considerado um entretenimento sexto da primeira jornada, dentro do processo das leituras. Então é o sexto conto da primeira jornada, então das 5, aqui na primeira jornada, e já conta uma história assim, bastante forte. Então a gente encontra nesse texto aqui algo bem diferente do que a gente vê no conto do desenho animado da Disney, né? E aqui nesse livro, né, que é Conto de Fadas em suas versões originais, a gente encontra essa mesma versão aqui, né, de Cinderela, já com o nome Cinderela, inclusive, dizendo que é um conto de médio tamanho, né, de irmãos Grimm, e que ele, no caso, tirou lá do Pentameron, e a gente já encontra, porque o Pentameron é um livro de Jean-Baptiste Basile, né? Mas os irmãos Grimm, eles acabaram fazendo uma coletânea, pegando vários contos do passado, e esse fez parte dessa coletânea. Então é um conto que, na Alemanha, em 1812, ganhou essa versão dos irmãos Grimm, né? É um conto de média duração, de médio tamanho, né? E mais tarde a gente acaba encontrando entre os escritos de Charles Perrault,
né, aqui nesse livro Clássicos de Todos os Tempos, né, que é só os contos de Charles Perrault, não são todos dele aqui, mas são um compilado, e aí a gente tem Cinderela aqui, só que essa versão de Cinderela é uma versão bem mais suave, bem mais amena. O que nós vamos fazer aqui é um resumo já de uma versão mais alterada, mas que de vez em quando, mas a gente vai tentar trazer os elementos do original dos irmãos Grimm, porque tem pontos simbólicos importantíssimos. Na verdade, os irmãos Grimm trouxeram conteúdos simbólicos porque eles faziam parte, né, de grupos maçônicos, grupos esotéricos lá atrás, que tentavam inserir ensinamentos não apenas para as crianças, mas também ensinamentos esotéricos dentro desses contos embutidos, né? Então, como resumo da história, a gente pode dizer o seguinte, que Cinderela é uma jovem bondosa e humilde, que perde a mãe ainda criança. Antes de falecer, a mãe dela lhe orientava a ser sempre bondosa e piedosa, e prometia que a protegeria sempre, né? Depois da morte de sua mãe, seu pai se casou novamente, trazendo para casa uma madrasta cruel e suas 2 filhas igualmente maldosas, né? A jovem é tratada como serva, né, forçada a realizar trabalhos mais pesados na casa, né, e suas irmãs a chamavam de Gata Borralheira, daí o nome que se popularizou de A Gata Borralheira, também para se chamar o conto de Cinderela, né. Por ela, o motivo de chamar Gata Borralheira é porque ela estava sempre coberta de cinzas e associavam ela à coloração de uma gata, né, a textura de uma gata, e ela era chamada assim por isso, né. Embora sua vida tenha sido difícil, Cinderela continuava fiel às palavras da mãe, sendo sempre bondosa e piedosa, mesmo com quem não era assim com ela, né? Então, frequentemente, ela ia ao túmulo da mãe para rezar, pedir por melhoria, por momentos melhores na vida dela. E era nesse momento que a gente pode encontrar um primeiro simbolismo espiritual aí, né? Que aparece com a força narrativa aí, né? No túmulo, Cinderela plantou uma árvore que cresceu rapidamente e é símbolo da expansão espiritual e da ajuda divina que ela iria receber mais tarde. Então isso já estava ali, de certa forma, assinalado como um símbolo, né? Então o ponto agora que a gente vai falar é sobre o baile real. Cada subdivisão a gente vai trazer um subtítulo aí, né? O baile real. O rei organizou um grande baile que durou 3 noites para que o príncipe escolhesse sua futura esposa. As irmãs postiças, né, de Cinderela ficaram, de certa forma, empolgadíssimas e maltrataram ela ainda mais, né, não permitindo que ela fosse ao baile, né, que ela se preparasse para o baile. Sozinha e despreparada, Cinderela foi ao túmulo da mãe e chorou pedindo ajuda. Um pássaro branco que vivia na árvore mágica sobre o túmulo ouviu suas preces e lhe concedeu roupas maravilhosas para que pudesse ir ao baile. Esse pássaro simboliza o self dentro de uma perspectiva psicológica, né? E na perspectiva esotérica ele pode ser uma intervenção divina, uma manifestação de pureza espiritual que está associado a esse ser alado, né? Voando e ascendendo para os céus, né? Vestida lindamente, Cinderela foi ao baile e se encantou com o príncipe, mas fugiu antes que ele descobrisse sua verdadeira identidade. Essa fuga aconteceu quando o relógio marcava meia-noite e é carregada de simbolismo esotérico também, que a gente vai falar daqui a pouco. Ela representa um processo de catábase ou de confronto com a sombra pessoal, né? Segundo a psicologia profunda, ou a alma retornando ao seu estado mundano após uma experiência espiritual elevada, segundo o ocultismo, né? Esse processo, né, de sair de uma festa, do baile, etc., e ter que sair rapidamente, voltar para uma realidade mais triste, mais dolorosa e mais trabalhosa, que era a vida dela como gata borralheira, né? A prova do sapato de ouro. Por 3 noites, a mesma situação se repetia, mas na terceira noite, Cinderela foge e desta vez perde o pequeno sapato de ouro. Olha o detalhe aí que nesse caso aí da história, lá dos irmãos Grimm, o sapato era de ouro, não de cristal. Então aí já temos um detalhe diferente para as histórias conhecidas, né, da Disney, né? O sapato de ouro é um símbolo importante, né, porque ele representa a essência única de Cinderela, o seu self exatamente, né? Seu Atma, sua pureza, seu valor, etc. E através desse objeto, o príncipe vai ser capaz de encontrá-la, né? Então, tentando encontrar a essência de Cinderela, que é esse self, esse sapato de ouro. E através desse objeto que a autorrealização se dá também, né?
O processo de se ver a partir do seu eu maior, de seu eu verdadeiro, é esse processo, né? E numa vertente esotérica que a gente encontra nesse livro aqui, né? Contos de Fadas e Esoterismo, no volume 1, que no volume 1 ele conta todas as histórias, tanto originalmente, depois faz algumas interpretações, e no volume 2 ele já aprofunda um pouco mais os conteúdos que foram usados aqui como simbolismos, né? É de Eglinson Pimenta Miranda. Ele fala que, nesse caso aqui, o sapato, como está associado à caminhada, a percurso, né, também estaria associado aí, nesse caso, ao simbolismo de um caminhar, de um processo de avanço, e que ele foi identificado, porque enquanto os outros estavam parados, as outras irmãs, né, que seriam as irmãs postiças, né, que não eram irmãs verdadeiras, mas irmãs por conta do casamento que o pai novo, né, que o pai fez com a madrasta, ela acaba também, de certa forma, ali apontando um significado de que o sapato significa o caminhar, que Cinderela está ali expresso, um caminhar de ouro, né, um caminhar brilhante. No caso do cristal, também um caminhar cristalino, transparente, verdadeiro, né, mas, de certa forma, sempre o sapato tem um simbolismo de caminhar. Então, isso é bem interessante. Bom, o príncipe percorre o reino inteiro com o sapato, determinado a encontrar sua dona. As irmãs postiças tentam enganá-lo. Uma delas até corta o dedo do pé para fazer o sapato caber, mas o príncipe é avisado pelo pássaro, olha bem, que vive na árvore, né, mágica, né, de Cinderela, que revela essa fraude. Então o pássaro atua aí nesse momento, né, como alguém que vai alertar, né, vai fazer o discernimento entre o que está certo e o que está errado, né? Ele acaba com a fake news das irmãs postiças, né? Então esse episódio nos revela o discernimento, né? Exatamente, o discernimento, falando mais alto, no entender de que as atitudes egoístas e maledicentes estão ali presentes como representativas das irmãs, como na representação das irmãs postiças, né? Então, para dizer apenas só alguns exemplos mais suaves, né? Porque na nossa psique existem muitas outras coisas que poderiam estar sendo representadas ali. Quando a gente fala sempre em três irmãs, que é muito comum nos contos de fadas, Marie-Louise von Franz se refere sempre às funções da psique que não estão tão desenvolvidas assim. E geralmente a protagonista que consegue a sua redenção acaba sendo considerada a função superior. Então é bem isso aí. Na verdade, a gente pode utilizar como simbolismo essas irmãs sempre como sendo aquelas coisas que precisam ser trabalhadas, que não estão muito bem resolvidas, que estão na sombra, que estão muito mal, digamos assim, familiarizadas pela nossa psique, que a gente faz com mais dificuldade ou que a gente faz de maneira negativa, né? Geralmente a gente atribui a outras pessoas, outros personagens, a outras coisas que não fazemos muito bem ou que não nos sentimos muito eficientes, né? Então há momentos nos quais a gente não é a gente mesmo, né? Então, nesse sentido, a gente pode considerar que as irmãs postiças simbolizariam isso, né? E isso ajuda a gente aceitar melhor como coisas que fazem parte da nossa realidade e a gente aceitar a possibilidade de ainda haver uma redenção para nós, porque se não é algo que é essencial da nossa realidade, é algo que é fora, é um personagem, né? São três irmãs postiças ainda por cima, não são nem irmãs verdadeiras, que apresentam desqualificações, coisas que não são muito positivas dentro da análise pessoal e que poderão ser eliminadas, poderão ser retiradas e no viveram felizes para sempre, a gente acaba encontrando uma separação, porque essas irmãs depois não vão ser vistas mais, não vão morrer, mas vão estar lá esquecidas no passado como realidade da nossa própria psique, mas que foram superadas por outras coisas. E, às vezes também, nos contos mais, digamos assim, talvez sustentáveis, a gente poderia dizer que essas irmãs passariam também por uma redenção, que isso também significaria que a gente conseguiu superar aquelas dificuldades. Então as irmãs, sem dúvida, são ótimas representantes desse lado sombrio da psique humana e que está presente em quase todos os contos e está presente em quase todas as psiques, obviamente, né? Então, o final, falando do conto ainda em si, né? No final, quando o sapato finalmente é experimentado por Cinderela, ele se encaixa perfeitamente e o príncipe reconhece nela a mulher que dançou com ele durante o baile, né? As irmãs postiças tentam enganar mais uma vez, mas no final são punidas severamente, né? Representando a lei do karma, né?
e também representando as mudanças internas que a gente tem, o próprio mecanismo da natureza psicológica e da natureza da alma que faz com que a gente consiga ter sentimentos de culpa ou alguma coisa que seja punitiva a nós mesmos, de nós para nós mesmos, quando alguma coisa acontece que não está muito bem resolvida. É importante ressaltar aqui nesse momento que quando a gente atribui a alguém a culpa, não a nós, a gente acaba sendo vítima. Então, entre o algoz e a vítima, existe a pessoa que é o self, aquela pessoa que sabe lidar com essas coisas que são parte da nossa psique, são coisas negativas que nós temos mesmo e que precisamos superar e precisamos reconhecer que estão em nós. Como um mecanismo psicológico facilitador dessa transição, dessa redenção, a gente acaba atribuindo a personagens, atribuindo a realidades externas a nós, mais ou menos como o que acontece quando algum super-herói nessas histórias em quadrinhos ele é dominado por um vilão e ele é influenciado mentalmente por algum vilão para fazer coisas ruins, para fazer coisas maléficas. De certa forma, se ele se tornasse mal de uma vez, imagine a dificuldade que seria para tornar ele herói de novo em histórias futuras. Todo mundo ia ficar com o pé atrás, ninguém ia ler mais as histórias em quadrinhos, porque, poxa, ele foi capaz de matar, ele foi capaz de por índole mesmo dele interna, fazer alguma coisa muito errada. Mas até algumas histórias ultimamente têm explorado um pouco essa coisa de dar mais realismo às histórias em quadrinhos, no sentido de mostrar que as pessoas cometem coisas erradas e coisas boas também. A gente tem até um personagem na Marvel que é o Loki, que é um pouco isso. Ele começou como vilão e depois acabou se tornando um anti-herói e acaba se tornando um deus praticamente que faz coisas positivas, né? Apesar de que dentro da história ele até poderia ser considerado um deus desde o início. Mas existem deuses do mal também dentro das mitologias pagãs, das mitologias, né, nórdica e grega, romana e que envolve essas histórias, né? Então Cinderela finalmente se casa com o príncipe, elevando-se ao estado real, um simbolismo de redenção do ego, né, em direção ao self, da ascensão espiritual e da recompensa por sua natureza bondosa, né? O conto termina com a vitória do espírito puro que, apesar das dificuldades e humilhações impostas pelo mundo material, consegue transcender e alcançar o divino, né? As reflexões esotéricas agora, né? A história dos irmãos Grimm carrega uma forte mensagem espiritual e esotérica. Cada detalhe dessa história a gente pode analisar. Desde as cinzas até o sapato de ouro, tudo está impregnado de símbolos que refletem a jornada da alma no seu processo de purificação e ascensão. É uma narrativa rica que vai muito além de um simples conto de fadas, transmitindo uma profunda lição sobre o poder da bondade, do trabalho espiritual e da superação das dificuldades mundanas. Essa é uma história que continua a ressoar em nossa cultura, não só pela beleza, mas pelo que representa, né, a luta da alma contra as adversidades e a esperança de que, com fé e perseverança, podemos transcender e encontrar nosso verdadeiro destino. Modificando, transformando, modificando até coisas negativas que aconteceram no passado, provocadas por nós, ou que nós sofremos porque fizemos alguma coisa por merecer, né, dentro dos processos kármicos, né? O conto em si. A história de Cinderela é simples na superfície, né? É uma jovem maltratada por madrasta e as irmãs postiças também, fazendo parte desse processo de maus tratos, né? Que com a ajuda mágica de uma fada madrinha na versão floreada de Charles Perrault e da Disney, né, e de um pássaro na versão original, consegue ir ao baile real e conquistar o coração do príncipe. Eventualmente, sua bondade e pureza, que tanto foram alimentadas e plantadas pela mãe, né, levam a ela uma vitória quando o príncipe a encontra novamente e ela se casa com ele ascendendo ao trono. Esse detalhe é bem importante porque o fato dela ter alimentado essa pureza e essa bondade que veio de lá da mãe dela, já é um ponto forte para que a redenção acontecesse, para que tudo isso acontecesse como um prêmio, né? No entanto, essa simplicidade esconde um enredo simbólico, né? A simplicidade da história de Cinderela, da Gata Borralheira, esconde um enredo simbólico que reflete as dinâmicas da alma humana, o processo de transformação interna e a busca espiritual. O símbolo de Cinderela em si. Cinderela representa a alma em seu estado puro e essencial, mas que no mundo material está coberta pela sujeira, pela opressão das circunstâncias mundanas,
é a representação da gata borralheira nessa hora aí, né? As cinzas, né? A sujeira, aquela coisa toda, que vem para ela como algo que é parte do sacrifício, da necessidade de se sacrificar, né? Ela vive em um estado de servidão, em uma condição de humilhação, mas mantém sua bondade e pureza inabaláveis. É uma metáfora da luta da alma para se elevar acima das condições materiais e reencontrar a sua essência, né, a sua natureza divina. A flor de lótus é uma boa representação desse mesmo arquétipo de redenção da pureza no meio do pântano sombrio, no meio de coisas não muito boas, né? A madrasta e as irmãs más tem também um significado. A madrasta e as irmãs postiças simbolizam os aspectos negativos do ego, aqueles que tentam sufocar a verdadeira essência da alma, né? Elas representam as forças que buscam manter a pessoa em um estado de limitação e de servidão, como as emoções destrutivas, o egoísmo, a inveja e o orgulho, né? Esses personagens são os obstáculos que precisamos superar no caminho da evolução espiritual. E se a gente acha que nós não somos escravizados por nada, né? Esquecemos de como seres invisíveis, elementais, elementares, em nossa própria aura, persistem em manter a gente num estado mais brutal e primitivo, né? Isso é um excelente exemplo para materializar, para representar, para manifestar essa alegoria em nossa realidade, né? Aparentemente é uma coisa aparentemente fantasiosa, mas que a gente encontra analogias, alegorias correspondentes na nossa vida, na nossa existência. A fada madrinha ou o pássaro, né? A fada madrinha é a ajuda divina, o auxílio espiritual que surge quando a alma está pronta para transcender suas dificuldades. O discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Ela representa a graça, a intervenção do alto que permite a transformação da alma. No contexto esotérico, pode ser vista como o momento em que o buscador encontra a sabedoria espiritual ou recebe uma iniciação, encontra até o seu mestre ou um guru, né, permitindo-lhe ascender para um nível mais elevado de consciência. Daí o significado que o pássaro traz, né, mas que foi substituído pela fada, né? Mas o pássaro é um ícone do significativo para representar a ascensão da alma, com as suas asas, a sua possibilidade de voar, etc. O baile no palácio. O palácio onde o baile acontece simboliza o mundo espiritual ou o reino divino. E o baile em si é o momento em que a alma tem a oportunidade de manifestar sua verdadeira luz, né, sua verdadeira beleza, né? No baile, Cinderela está em sua forma verdadeira, vestida de forma magnífica, representando o potencial divino da alma, quando liberta das correntes do ego ou das influências materiais. Nesse mundo a gente é visto do jeito que a gente é mesmo, então nada é escondido, nós não estamos em ilusão, principalmente no mundo mais elevado, nos mundos mais sutis, né, do mental para cima, né, mental superior. Bom, o príncipe é a consciência espiritual, ou o espírito, né, na linguagem junguiana, que corresponde ao ânimos, né, que busca se unir à alma, que é a ânima, né, dentro da linguagem junguiana também, que seria a alma no sentido mais das emoções, da sensibilidade, do feminino dentro de nós, não querendo dizer que tem a ver com a mulher em si, mas o feminino que há dentro de todos nós, né? E o ânimos, o masculino que há dentro de todos nós. Então essa é uma representação interna das atitudes mais racionais, severas, rígidas, diretas, lógicas, e as outras que são mais artísticas, mais, digamos, mais sensíveis e mais emocionais, né? Então ele representa, né, o príncipe, o aspecto divino que reconhece a alma pura e deseja se unir a ela. Eu disse já aqui no canal algumas vezes que o ânimos e a ânima pode ganhar um caráter de divindade em muitos casos, não é à toa que a gente encontra deuses gregos, deuses egípcios, deuses hindus, que apresentam tanto um lado feminino como o masculino. Então é importante a gente perceber que a ânima e o ânimos muitas vezes são a representação manifesta de uma divindade interna numa condição de que ele pode atuar de modo mais efetivo em nós, para que a gente possa reconhecer ele em determinadas situações, acaba assumindo essa forma, né, de polaridade que é dentro da nossa realidade ilusória do mundo. A gente tem polaridades. No mundo transcendente, isso já não existe mais, elas se reintegram, né? Mas o ânimos e a ânima, dentro da perspectiva estudada por Jung, na psicologia, a gente encontra
essa representação de algo praticamente divino dentro de nós, e a união do masculino e o feminino dentro de nós também é algo que é uma realidade régia que está acontecendo, é um casamento alquímico, é uma coisa que pode simbolizar a iluminação, né? O momento em que a alma e o espírito se integram, alcançando essa plenitude, essa realização. A meia-noite e a fuga. O que quer dizer a meia-noite, a badalada das 12 badaladas, etc., né? Quando o relógio toca meia-noite, Cinderela deve voltar à sua forma anterior, servil e coberta de cinzas, né? Que deu a ela o nome de Gata Borralheira. A meia-noite representa o limite entre os mundos. O mundo da emanação se manifestando no mundo da criação, na visão da Cabala, né? Exatamente como onde se forma o primus mobile, né? Nas esferas celestiais, né? Que dá sustentação ao zodíaco terrestre. Isso na astrologia tradicional, né? Então, dá origem ao zodíaco celeste, né? Terrestre, que tem 12 constelações. Então, o 12 apresenta esse simbolismo aí, né? Do humano indo em direção ao divino. 4 vezes 3, quaternidade vezes tríade divina, a gente encontra o 12, né? Então, esse é o momento em que o ser humano, após uma experiência espiritual profunda, precisa retornar ao plano material, e isso simboliza o desafio de manter a consciência espiritual em meio a demandas do mundo físico, e essa elevação, essa redenção é absolutamente necessária, e as 12 badaladas são para assegurar que isso não seja prejudicado, porque ela retorna para, de novo, curar, trabalhar algumas questões sombrias que ainda precisam ser trabalhadas. Isso é uma coisa muito importante, que os contos de fadas muitas vezes nos criam uma ilusão de que aquela história, aquela jornada que acontece no conto, ela vai acontecer apenas uma vez na nossa existência, mas não. Na verdade, ela acontece inúmeras vezes. Toda vez que existe uma sombra e a gente precisa trabalhar ela, está acontecendo isso. Aí você diz assim, então eu curei a sombra, resolvi e cheguei à iluminação. Mas aí tem uma outra sombra, né? Porque a gente, praticamente, dentro do nosso processo de equilíbrio, quando a gente elimina uma sombra dando luz a ela, outra coisa fica sombria. É mais ou menos como se você pegasse a luz de um holofote ou de uma lanterna, tirasse do lugar onde ela está e colocasse em outro. Então, o tempo inteiro a gente aqui na Terra, por conta dessa dualidade, precisa fazer esse processo de iluminar um, iluminar outro, iluminar um, iluminar outro. Agora, olha que interessante, se a gente lembrar que o Sol faz brilhar uma luz, a luz do Sol, que é o rei, né, e a Lua faz brilhar outra luz, que é a luz da noite, a luz do feminino, né, o Sol do masculino, a Lua do feminino, a gente tem sempre momentos de encontro, né? São sempre 2 momentos de encontro, né? Do nascer do Sol, né, e do alvorecer, e tem o do pôr do Sol, né? Então a gente tem esses momentos de ligação. Tem até uma história bem interessante, não chega a ser um conto de fadas, mas eu considero quase como um conto de fadas, que é o Feitiço de Áquila, se vocês assistiram bem, que é com Michelle Pfeiffer e o outro ator, Rutger Hauer, né? Esse filme é belíssimo, porque eles foram enfeitiçados, os dois, são apaixonados, e um se transforma em lobo e outro se transforma em águia, que são 2 animais inimigos naturais. E à noite a Michelle Pfeiffer se transforma em mulher de novo, e o marido se transforma em lobo, e de dia ele se transforma em pessoa de novo e ela se transforma em águia. Ele sempre é acompanhado pela águia e ela sempre é acompanhada pelo lobo. Então o tempo inteiro a gente vai vendo isso acontecer no desenrolar da história, como sendo um momento em que eles quase se encontram, que é justamente quando transita o Sol para a Lua e da Lua para o Sol, e eles têm um pequeno momento bem breve de encontro entre eles, que é mais ou menos aquela transição do Yin e o Yang que a gente usa no Tai Chi Chuan, do Yin Yang, do Yang para o Yin. Então essa transição acontece, quando exatamente acontece um breve casamento alquímico, e isso pode representar também uma coisa que acontece na nossa vida enquanto estamos encarnados. Essa iluminação, ainda como encarnados, é uma coisa breve. Então aquelas meditações que a gente consegue de um contato perfeito, de êxtase profundo, ele é fração de segundos, mas essa fração de segundos já é fantástica, já é um resultado muito grande, e com esforço, com a dedicação e com muito exercício, é possível que a gente consiga prolongar esse momento de êxtase, de contato com o divino, de casamento alquímico com mais tempo, e a gente consiga resultados melhores ainda.
Então a fuga de Cinderela também pode ser vista como o medo da alma de não estar pronto para manter sua verdadeira forma por muito tempo, né? É um lembrete de que no caminho espiritual temos momentos de iluminação que podem ser fugazes, como eu falei nesse instante, né? Essa transição, né? E momentos que a gente pode plantar sementes de transformação mais duradoura, né? E que todas essas experiências mais breves, elas são essas sementes que vão fazer com que a gente consiga resultados muito melhores no futuro. A própria semente que a mãe plantou para ela, né? Da pureza e bondade, foi algo que fez ela conseguir esse resultado do casamento final, que é a representação desse casamento alquímico que a gente está falando, né? O sapato de cristal ou de ouro, né? O sapato de cristal é um dos símbolos mais importantes do conto. Até a gente já falou um pouco, mas vamos falar um pouco mais agora aqui. Ele representa a essência única da alma, algo que só Cinderela pode calçar, porque é a sua própria verdade espiritual e não de mais de ninguém. Então, o cristal, sendo transparente e puro, simboliza a clareza e a verdade da alma, no caso do conto da Disney e de Charles Perrault, né? Além disso, o sapato é a chave que o príncipe usa para reencontrá-la, demonstrando que é somente através da manifestação de sua verdadeira essência que a alma pode ser reconhecida e elevada. As outras irmãs não conseguem calçar o sapatinho porque são estruturas externas à essência, né? Elas não combinam, não se associam, porque são muito inferiores, são sentimentos muito inferiores que não conseguem alcançar a pureza do self, né? E não representam a verdade interna, né? São desvios da natureza humana em seus estágios mais densos, por isso não consegue essa sutileza, né? Seria o falso ego, a persona, a aparência, tudo que a sociedade nos induz a fazer, consciente ou inconscientemente, mesmo não sendo exatamente o que queremos em essência ou o que nós somos, porque não é o self em si. A prova do sapato. O momento em que o príncipe vai de casa em casa para testar o sapato nas irmãs postiças simboliza a busca do espírito pela alma verdadeira, né? As irmãs, representando o falso ego, tentam forçar o sapato, mas falham, mostrando que a realização espiritual não pode ser alcançada através de falsidade ou de desejos egoístas. E o final feliz. O final, onde Cinderela e o príncipe se casam, representa a união final da alma com o espírito, o estado de iluminação onde a alma transcende suas limitações mundanas, atingindo a plenitude. É o retorno ao estado de perfeição, simbolizando a realização do propósito espiritual e a ascensão da alma ao seu estado divino. Tem algumas passagens aqui muito interessantes nesse livro que merece, né, vocês darem uma lida se quiserem aprofundar nessas questões. E tem algumas que eu destacaria aqui, né, e que é justamente a ideia de que quando ela fala dos 3 dias do baile, né, ele faz uma alusão aqui, uma tentativa de simbolizar esses 3 dias do baile como sendo 3 acontecimentos que a gente pode ver no processo, né, da evolução. Ele diz aqui exatamente o seguinte: as 3 noites de festa, então, representam a recompensa pelos 3 trabalhos imprescindíveis para realizar a obra. Essas 3 tarefas são morrer, o renascer e o sacrifício pela humanidade. São as 3 forças que dão origem à revolução da consciência. Isso lembra os 3 desejos que o gênio da lâmpada concedeu a Aladim em Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, né? Mas aqui ele faz referência a um trecho bíblico, né, de Marcos, né, do Evangelho, que ele fala, que diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esses são os 3 elementos que ele diz que são importantes, né, para esse processo da ascensão do trabalho iniciático. Ele diz assim: isso tudo resume o trabalho iniciático, todo o básico está aí resumido. Ele foi o grão, né? Notem que 3 tarefas têm de ser realizadas conjuntamente e continuamente. Se faltar qualquer das 3, não tem resultado algum. Negar a si mesmo significa morrer em si mesmo, isso é, eliminar os desejos. Tomar a sua cruz significa o renascimento, né? E finalmente, o siga-me quer dizer seguir a Cristo é fazer somente sua vontade. E isso significa se sacrificar pela humanidade, praticando a caridade universal, como, por exemplo, pregando o Evangelho e ajudando as pessoas a acordarem da dormência em que se encontram
e poderem trabalhar por si mesmas. Então, eu achei bem interessante essa analogia que é feita aqui a essas 3 situações importantes do nosso processo evolutivo, né? A morte, o renascimento e o sacrifício. Então você, de certa forma, eliminar algumas coisas, né, aquela coisa da sombra, né, eliminar algumas coisas que precisam realmente ser extirpadas e desintegradas da nossa situação. Numa visão alquímica, isso poderia ser chamado de transformação em si, né? O próprio renascimento mostra essa renovação, porque você faz uma coisa morrer e renascer outra. Então é quase como se uma tivesse conectada à outra. Então fazer essa transição acontecer, e a gente conseguindo a transformação, a gente acaba chegando a um estágio evolutivo muito maior, e nesse estágio evolutivo muito maior a gente já alcança uma condição que exige da gente sacrifícios. Então é por isso que a gente percebe presente no texto da Cinderela e da Gata Borralheira tanto sacrifício para o processo de redenção acontecer. Então eu posso concluir que a Gata Borralheira é mais do que um simples conto de fadas sobre uma jovem que encontra o seu final feliz, né, com o seu príncipe. Na verdade, é um arquétipo universal do caminho da alma em busca da verdade espiritual. Cada símbolo da história, da sujeira das cinzas ao sapato de cristal, nos oferece uma diversidade tão grande de lições sobre como podemos nos elevar acima das circunstâncias materiais e alcançar a realização espiritual. Essa é a jornada de cada um de nós. Cinderela nos ensina que, apesar das dificuldades e dos desafios que encontramos, sempre há esperança de transformação, ascensão, desde que permaneçamos fiéis à nossa essência e estejamos abertos à ajuda divina que nos guia pelo caminho. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações de novos vídeos que a gente traga sobre esse tema. Por favor, participem, sejam mais ativos dentro do grupo para que a gente possa crescer. Eu estou sentindo que está havendo cada vez mais essa participação, mas eu queria que ela fosse mais ainda. E deem sugestões de novos temas. Eu acho que à medida que o número foi aumentando, agora que a gente chegou a mais de 2.000, a gente está tendo um pouco mais de... os algoritmos estão permitindo que os vídeos possam ser divulgados mais, e aí eu acho que mais pessoas estão tendo acesso, mas quanto mais vocês ajudarem, também vão ter outras pessoas tendo acesso a esse vídeo, a esses vídeos que a gente traz aqui, tá certo? Colaborem, participem conosco aí, ajudem, e sempre que possível também participem dando sugestões, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.